Nesta aula nós falaremos sobre a organização do sistema educacional brasileiro. A organização do sistema educacional brasileiro ocorre por meio dos sistemas de ensino da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, instituída pela Lei nº 9.394 de 1996, são as leis que regem o sistema educacional brasileiro em vigor. Mas como é a atual estrutura educacional no Brasil? A atual estrutura do sistema educacional regular no Brasil consiste na educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio e a educação superior. Os municípios têm a função educacional de atuar no ensino fundamental e na educação infantil. Já os estados e o Distrito Federal são responsáveis pelo ensino fundamental e ensino médio. E o governo federal exerce uma função redistributiva e supletiva na educação, devendo prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como deve organizar o sistema de educação superior no país. O capelão deve estar atento também para as etapas da educação no Brasil. A educação infantil, por exemplo, é a primeira etapa da educação básica. É realizada em creches para crianças com até 3 anos de idade e nas pré-escolas para crianças de 4 a 6 anos. O ensino fundamental, com duração mínima de 9 anos, conforme a Lei 11.274, é obrigatório e gratuito na escola pública, devendo o poder público garantir sua oferta para todos, inclusive aos que não tiveram acesso na idade própria para a realização desse ensino. O ensino médio é a etapa que finaliza a educação básica. Tem duração mínima de 3 anos e oferece uma formação geral ao educando, podendo incluir programas de preparação geral para o trabalho e, de forma facultativa, a habilitação profissional. Além do ensino regular, a educação formal possui ainda as seguintes modalidades específicas: a educação especial para os portadores de necessidades especiais, a educação de jovens e adultos para aqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio, isto em idade própria, como também nós temos a educação profissional e as diferentes formas de educação. Por exemplo, a educação profissional está integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, às ciências e à tecnologia, com o objetivo de conduzir ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. O ensino de nível técnico é ministrado de forma independente do ensino médio e regular. Este, entretanto, é requisito para a obtenção do diploma de técnico. Mas o que é a educação superior? A educação superior, esta, já abrange os cursos de graduação nas diferentes áreas profissionais que são disponíveis aos candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados dentro do número de vagas
em processos seletivos específicos. Junto a este, nós temos a pós-graduação, que também faz parte do nível superior de educação e compreende programas de especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Com a Lei número 9.394 de 1996, a conhecida LDB, o grande objetivo tornou-se normatizar o sistema educacional e garantir acesso igualitário para todos com relação à educação. Essa lei, de forma geral, oferece um conjunto de definições políticas que orientam o sistema educacional e introduz mudanças importantes na educação básica do Brasil. Assim sendo, a nova proposta para a educação brasileira tem como meta a democratização e universalização do conhecimento básico, oferecendo educação e cuidado com a escolarização, assumindo sempre um caráter intencional e sistemático que oferece uma atenção especial ao desenvolvimento intelectual, obviamente, sem descuidar de outros aspectos, como o físico, o emocional, o moral e o social. Atualmente no Brasil, nós temos algumas concepções educacionais que o capelão deve estar bem familiarizado com eles. Sobre a educação e a escola no Brasil, Saviani, numa obra escrita em 1987, identifica pelo menos 4 importantes concepções utilizadas na organização e funcionamento da escola no Brasil: a concepção humanista tradicional, a humanista moderna, a analítica e a dialética. A educação considera, assim, a essência humana. A concepção humanista tradicional identifica a educação a partir de uma visão pré-concebida do homem, o qual é visto como tendo uma essência que não pode ser modificada. A partir dessa concepção, sugere que a educação deve ser feita conforme a essência humana e, a partir disso, entende que as mudanças realizadas nas pessoas por meio do processo educativo são simples acidentes. Essa concepção tradicional possui uma vertente religiosa que prevaleceu até a Idade Média e uma vertente leiga, feito por pensadores modernos como modo de consolidação da hegemonia da educação burguesa. Como princípios, defende a existência de sistemas públicos de ensino que sejam leigos, universais, gratuitos e centrado no educador, que deve ser imitado pelos seus educandos. A segunda concepção educacional presente nas redes de ensino no Brasil é a concepção humanista moderna, que possui também um conceito prévio de um homem, mas considera que a existência do homem é anterior à sua essência, e disso resulta que, para esta corrente educacional, o homem é um ser completo desde o nascimento e inacabado até a morte. Assim, essa corrente defende que o aspecto psicológico predomina sobre o lógico e transfere o cerne do processo educativo do adulto para a criança, considerando as suas atividades de existência, considerando que a educação segue o ritmo de vida que varia segundo as diferenças individuais, desconsiderando assim, na educação, esquemas pré-definidos e lógicos. A terceira concepção proposta foi a concepção analítica.
Esta formula o seu conceito de educação com base na tarefa educacional, que é definida como aquela que oferece um significado lógico à linguagem em função de seu contexto, isto é, do seu tempo, do seu lugar, da sua situação, da identidade, os temas de interesse e as histórias pessoais, tanto do educador quanto daqueles a quem ele se dirige. Por último, nós temos a concepção dialética, muito presente em vários estados do Brasil. Essa concepção considera a educação a partir do conjunto das relações sociais e, assim, aborda os problemas educacionais compreendendo-os dentro de um contexto histórico. Para Zanotti, a escola brasileira, pensada segundo os moldes liberais, teriam a missão de redimir os homens do seu duplo pecado histórico: a ignorância, que é uma miséria moral, e a opressão, que seria uma miséria política. O capelão evangélico, ele deve estar conscio dessa estrutura educacional e também das concepções de ensino que regem as escolas. Para isso, ele precisa entrar em contato com os projetos políticos educacionais das escolas. Toda escola tem os seus projetos políticos educacionais. Nesses documentos, que têm um caráter público, a escola apresenta suas concepções sobre o homem, sobre educação, sobre sociedade, sobre os seus valores e também sobre os teóricos que embalam a metodologia de ensino-aprendizado da instituição. Além disso, as secretarias, tanto estaduais quanto municipais de educação, costumam também elaborar e estabelecer seus projetos educacionais, e nesses projetos educacionais também ali se encontram as suas concepções de ensino, concepção de homem, concepção de sociedade, como também apresentam os teóricos filosóficos, sociológicos ou pedagógicos que embalam e mantêm a estrutura do ensino particular ou daquele município ou daquele estado. Seria, portanto, função do capelão, ao trabalhar em uma instituição, seja ela confessional ou não, ter acesso aos projetos político-pedagógicos da escola para ter um conhecimento amplo a respeito dos fundamentos educacionais daquela instituição, para que ele possa não apenas compreender as perspectivas teóricas, políticas, para, nesse caso, auxiliar família, professores, gestores na escola. Então, a atividade do capelão, nesse caso, não vai envolver apenas aqueles elementos que constituem a ação pastoral, mas também fará uma atividade de auxílio à escola de sua própria política e intencionalidade educativa. Eu sou o professor Esdras Costa Bento, professor da disciplina Capelania Escolar e Universitária, e até a nossa próxima aula. Deus o abençoe.